A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus. Que no meio dessa quarentena, eu creio que os irmãos estejam, buscando a palavra do Senhor, estejam buscando mais intimidade com Deus. Então, eu creio que, mesmo nesses dias difíceis, eu creio que os irmãos continuem buscando a face do Senhor. Primeiramente, vou pedir perdão aqui aos irmãos, porque na semana passada a gente não conseguiu fazer a live da escola dominical por conta da minha internet. Estava muito fraca e continua muito fraca, eu não consigo fazer vídeo, E hoje eu vou fazer de outra forma, da forma gravada, e vou disponibilizar no Facebook da igreja para que os irmãos possam, estar acompanhando a nossa lição, nossas lições da revista. Na semana passada foi a lição 6, como a gente não teve live, não teve vídeo, não teve nada, mas eu espero que os irmãos estejam, estudado a lição, tenham, pego aí a lição 6 e tenham estudado realmente. Hoje nós vamos estudar a lição 7, que fala Cristo, a nossa reconciliação com Deus, Sem Cristo, a nossa vida estaria perdida, sem a morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, nós continuaríamos perdidos, nesse mundo de aflição. Então, vamos dar início, à nossa lição de hoje. E vamos orar para que Deus abra o nosso entendimento, nos ensine, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar, todas as coisas que nós devemos aprender. Então, vamos pedir a Ele, vamos clamar a Ele nessa tarde, para que Ele nos ensine aquilo que Ele quer que aprendamos nessa tarde. Amém? Meu Deus maravilhoso e eterno, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, tem cuidado de nós, ó Deus, nesse momento tão difícil. Que o Senhor nessa tarde venha estar nos ensinando, Deus, um pouco mais acerca da tua palavra, um pouco mais acerca do seu sacrifício, Deus, por nós. Aquilo, Senhor Deus, que nós não tínhamos conhecimento e agora temos. Aquilo que, Senhor, fazia separação e agora já não existe mais separação. Senhor, seja conosco nessa tarde, nos ensine. Que aqueles que forem alcançados, ó Deus, por esse vídeo, que possa, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, uma base muito boa, Pai, para que eles possam aprender um pouco mais também, Senhor Deus, acerca dessa palavra. Seja conosco, Deus, e nos ensine nessa tarde em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a nossa lição é a lição 7 do dia 17 de maio de 2020 e vai falar que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textual está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, que diz: Porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, e derribou a parede de separação que estava no meio. A verdade prática diz: Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Para quem não tem a revista da Escola Dominical, da CPAD, tá lá escrito lá no livro de Efésios, no livro não, lembremos sempre, é carta. Efésios é carta. A carta aos Efésios, no capítulo 2, no seu versículo 14 ao 19, que diz assim: Porque Ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus e em um corpo, matando com ela as iniquidades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longes e que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e família de Deus. O nosso objetivo geral dessa lição é conscientizar-se que, por meio do sacrifício vicário de Cristo, desfez a inimizade entre os povos e criou a igreja. Essa lição, ela, quem estudou a lição da semana passada, que falou sobre,
falou muito a respeito do gentio, né, de que, como éramos antes do Senhor Jesus, né, fazer parte da nossa vida, de deixarmos o Senhor Jesus fazer parte da nossa vida e fazer essa mudança que fez e que transformou, né, toda a humanidade. Então, a lição de hoje vai falar que em Cristo, né, a reconciliação é possível, né, a reconciliação não somente entre os homens, mas também a reconciliação com Deus. Porque a morte de Cristo no Calvário, ela não fez somente uma reconciliação entre o homem e Deus, fez uma reconciliação também entre os homens, porque debaixo da lei do pecado, né, havia-se essa divisão entre o homem, né, com Deus, e entre os homens que faziam aí essa separação entre si. E hoje, né, assim como nós temos várias nações, várias línguas, vários povos, antigamente também existia, né, vários povos, e somente o povo judeu se considerava, né, a nação eleita, né, o povo escolhido. Somente eles, né, eles se achavam, né, vamos botar assim, eles se achavam o único povo que deveria adorar a Deus, o único povo que realmente, né, participaria ali do chamado de Deus. E, né, como nós vemos, Deus, né, abriu essa salvação a toda a humanidade, né? Ele, através do povo judeu, né, do povo judeu, através da nação de Israel, como um povo, uma nação modelo, como um povo modelo, vamos botar assim, né, ele fez com que as outras nações se chegassem a ele. Mas hoje nós vamos ver que existia sim uma separação entre os judeus e os gentios. Os gentios nada mais do que todo aquele que não é judeu, ou seja, todos os povos reunidos que não são judeus, esses são gentios, e nós fazíamos parte, né, desse povo gentil. E vamos botar assim, e se fosse na época, nós, né, estaríamos aí separados do povo de Israel ou do povo judeu. A nossa introdução, ela vai dizer assim, né, o nosso ponto central foi: na cruz de Cristo se desfez a inimizade entre Deus e os homens. A introdução diz: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador que cercava os gentios, em que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, do versículo 11 e 12, nessa veremos que houve uma significativa mudança, né, uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz, né, usa a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu e alterou toda a situação dos gentios. Os gentios que, né, outrora não tinha salvação, o gentio que outrora, né, caminhava para a perdição e estava perdido. Agora, depois, né, na cruz de Cristo, na crucificação de Cristo, sua situação mudou de forma totalmente radical. Né? E ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo que realizou. E vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessas mudanças, as mudanças que aconteceram, né, através do sacrifício de Cristo, através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre os judeus e os gentios. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim ao litígio entre os homens. Ou seja, né, nós vimos que na história da Bíblia, o povo de Israel, né, o povo judeu, ele foi escolhido, né, por Deus para ser uma nação modelo, para ser, né, ali um povo escolhido realmente, para ser uma nação que serviria de exemplo a todas as outras nações. E com isso, né, tiveram outros povos, né, que viram todo, né, o desenrolar, né, na história do povo de Israel,
E todos os povos, né, que não era participante, que não era judeu, era gentil, né? E havia essa inimizade, porque o povo gentil, né, muitas das vezes serviam outros deuses, né? Muitas das vezes eram politeístas, né? Serviam a imagens ou serviam a vários outros deuses. E o povo de Israel, o povo judeu, era um povo exclusivo de Deus, né? Era um povo que servia a Deus somente. E já os gentios, né, tinham outras formas de adorarem, tinha outros deuses. Então, por isso, havia essa inimizade também entre esses homens, entre esses povos, né? O povo judeu, ele não queria, né, fazer parte, não queria, vamos botar assim, não queria se misturar, né, com os outros povos. Eles se sentiam um povo escolhido, um povo, né, vamos botar assim, remido, né, e não queria que os outros, os estrangeiros, fazessem parte, né, nem mesmo que entrassem no templo, né? Como nós vamos ver aí que existia no templo, aqui na lição, nós vamos ver que existia no templo, né, um muro de separação onde os judeus, onde os gentios, eles não poderiam entrar, né? E nesse muro de separação, os gentios, esse muro ficava na parte exterior do templo e os gentios que chegavam não poderiam ultrapassar esses muros sob pena de morte, né? Então, a gente já começa a ver aí, né, como que eram as coisas. Aí aqui no primeiro subtópico vai falar a parede da separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com uma proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou o apóstolo Paulo à prisão quando eles acusaram de permitir que um grego ultrapassasse essas muralhas, né? Então, no templo havia esse muro, e nesse muro haviam, né, como que umas inscrições impedindo que os judeus eles entrassem na parte interior do templo, né, do tabernáculo. E se entrassem, eles, né, poderiam ser até mesmo mortos. E quando, né, na época de Paulo, ele foi acusado, né, de levar um grego para dentro do templo, né? E aí a gente vê em Atos 21, do capítulo 21, do versículo 28 ao 30, né, essa situação em que Paulo, né, está sendo, né, acusado de levar, né, de supostamente levar um grego para dentro do templo. No segundo subtópico diz a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio, e essa barreira era tanto literal quanto espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus e temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo temos livre entrada ao santuário de Deus. Né? Então a gente vê que com a vinda de Cristo, com o seu sacrifício, né, com a sua morte vicária, não somente essas paredes foram destruídas, né, literalmente, tanto a parede física quanto, né, a espiritual, porque além desse muro de pedra que fazia a separação, havia também uma separação, né, espiritual entre Deus e os homens. Havia essa separação entre judeus e gentios e havia separação
entre Deus e os homens. E quando Cristo veio, né, essa separação ela foi rompida. O véu foi rasgado de baixo a cima, né, de cima a baixo, e essa separação já não existe mais, né? E o homem que tinha inimizade, né, o judeu que tinha inimizade com o ímpio, com o gentil com o judeu, né, agora já não tem mais por conta do sacrifício de Jesus. Toda essa inimizade, ela foi rompida, né, pelo sacrifício de Cristo. E agora, por conta desse sacrifício, nós temos livre acesso à entrada no santuário de Deus. É o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, que nós vamos ler agora. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí a gente vê que pelo véu que foi rasgado, isso é, a carne de Cristo, nós hoje temos acesso à presença de Deus. Antes, nós não tínhamos esse livre acesso porque o pecado que nós tínhamos fazia essa divisão, essa separação entre nós e o nosso Deus. Conceito de lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, os sacrifícios, a comida, a bebida, os dias de festa, a lua nova, os sábados. São ritos que identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam uma hostilidade dentre deles para com os gentios, né? E aí você vê que a lei, né, era dividida em três esferas de uma mesma lei, que era a lei civil, a lei moral e a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Então, a lei cerimonial, que não é mais observada por conta, né, do sacrifício de Cristo, essa lei não é mais observada, que diz respeito à circuncisão, né, e a circuncisão a gente vê que não é feito mais hoje, né, e na época de Paulo, né, ainda existia essa questão se o novo cristão, aquele que aceitasse a Cristo, né, que não fosse judeu, deveria ou não ser circuncidado, né, e Paulo, né, dá um voto ali de grande valia, né, que fala que a circuncisão agora, né, é Cristo, é aceitar a Cristo como seu Salvador, e a partir daí, né, já tem uma mudança de vida, já ser um novo homem, uma nova criatura. E as bebidas, as coisas que podia comer, as coisas que não podia comer, sobre guardar o sábado, sobre as festas, essas coisas faziam que o povo judeu, o povo, né, ele tivesse uma hostilidade contra os outros povos, porque os outros povos não observavam essas coisas, né, e o povo judeu já tinha isso como forma até mesmo de lei. A renovação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Essa renovação não contradiz o que Jesus disse: não vim revogar a lei, mas cumprir. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos, judeus e gentios. Nesse modo, a revogação aqui alucida a lei cerimonial, que resulta em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em
cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, assim como a inimizade foi desfeita, né? O tópico 2 diz: pela paz, Cristo fez um povo, um homem, né? Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da explicação da expiação na cruz, a paz foi proclamada entre ambos os povos judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é descrita como boas relações do fim do conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual na passagem Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta que a paz conferida por meio de Cristo em sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Aí vai falar um pouquinho sobre a paz, e eu também queria deixar aqui, né, que entendo que há 3 tipos de paz, né? A paz que o mundo dá, né, que é aquela paz que ela está muito ligada à circunstância. Se a circunstância for favorável, né, você tem paz, você tem sossego e está tudo bem, né? Essa é a paz que o mundo dá. É uma paz temporária que só está ali e só é sentida quando as circunstâncias são favoráveis. Essa é a paz do mundo. A paz de Cristo é aquela paz que, mesmo sem circunstância favorável, mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando nada acontece da maneira que você quer, né, você consegue sentir uma paz interior. E essa é a paz de Cristo. É uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que, mesmo você não conseguindo entender porque você tem paz, né, mesmo num mundo caótico, com tantas coisas difíceis acontecendo, você consegue ter uma paz. Você consegue ter, né, uma tranquilidade em meio à tempestade. E a paz com Deus. A paz com Deus é quando você, né, já se entregou a Cristo e com Ele, né, já se entregou a Cristo, já aceitou o sacrifício de Cristo e ali você tem, né, uma paz com Deus, né, porque Cristo, né, fez essa reconciliação entre o homem, entre o pecador arrependido com Deus, né, e já não há mais aquela ira, né, de Deus sobre a nossa vida por conta dos nossos pecados, né? Então você tem ali uma paz com Deus, onde você vive uma vida que alegra ao Senhor Deus. Então você tem ali uma paz com Deus. Então são esses 3 tipos de paz que eu entendo